Alô, galera, aqui quem fala é Perim e lá, ó, lá, André Budon, e nós estamos começando o programa O Cone do Silêncio. E para estrear, assim, acho que não podia ser da melhor maneira possível, nós estamos comemorando 50 anos do lançamento do disco de estreia de ninguém menos do que Tim Maia. Então segura a onda aí que a gente já volta. Bom, como o Perim disse agora há pouco, a gente está com esse novo projeto. A nossa ideia é a seguinte: eu sou jornalista, músico amador, o André é músico profissional que já fez jornalismo, tem a manha da profissão, e a gente quer falar sobre as coisas que a gente gosta, basicamente música. A gente não tem uma pauta específica, nem um estilo específico. É uma música que a gente ouviu desde moleque e que a gente é apaixonado e quer trazer umas ideias, quer trazer uns focos, uma abordagem diferente sobre alguns assuntos. Vai desde discos clássicos até compositores, produtores musicais, gravadoras, playlists que a gente vai inventando aqui ao longo do caminho. Então, a gente começa hoje em alto estilo, falando de um dos grandes caras da música brasileira, que é o Tim Maia. Esse disco do Tim Maia foi lançado justamente em junho de 1970 e tem uma história interessante, que assim, o Tim Maia estava vindo, ele estava meio sumido, ele veio de uma viagem nos Estados Unidos, ele teve um tempo lá nos Estados Unidos, e era um momento que, assim, a Jovem Guarda estava estourada aqui, e ele chegou com toda aquela informação de música negra americana, de tal, de tudo, e é um disco excelente. Né? O Tim, ele meio que estourou mais tarde, né? Assim, se pegar os contemporâneos dele, o Tim vivia na Tijuca, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Os colegas de música dele, os parceiros musicais dele na época, eram nada menos que o Roberto Carlos, o Erasmo e o Jorge Ben. Então, quando ele voltou para o Brasil, todos esses caras já tinham estourado. O Roberto e o Erasmo na Jovem Guarda, o Jorge Ben já tinha gravado o primeiro disco, já tinha gravado Mais Que Nada, Que Pena. Então, todos eles já eram consolidados musicalmente. O Roberto já tinha saído da fase da Jovem Guarda, já estava fazendo aqueles discos com uma baita influência de soul music. O Roberto lançou em 69 um disco assim, que foi uma mudança na carreira dele, que é um disco que tem Sua Estupidez. Você tem... Esse disco tem Curvas da Estrada de Santos, você tem Não Vou Ficar, do Tim Maia. Não Vou Ficar, do Tim Maia. Isso. Não Vou Ficar. Você tem Sua Estupidez, é um descasso. E já é uma abordagem diferente, né? Assim, exatamente. Eu acho que é um momento que a Jovem Guarda está deixando de ser aquela coisa ingênua, adolescente, ganhando um pouquinho de maturidade. Assim, maturidade não no sentido de seriedade, mas no sentido de um romantismo mais sofrido, mais vivido. Assim. E o Tim Maia parece nesse momento pronto. Né? Ele vem com uma carga emocional assim muito forte, né? E ele vem muito preparado, né? Assim, você pega, por exemplo, o disco, você vê a ficha técnica, o Tim Maia que fez os arranjos da banda. As cordas metais são de um outro arranjador. Walter Branco. Pois é, mas assim, a banda, quem tocou a banda, quem montou os arranjos da banda foi o Tim. Inclusive, ele toca violão no disco. Como guitarrista, você tem o Cassiano,
porra, foi junto com o Tim Maia, foi um dos reis da soul music brasileira na década de 70. Ele, Tim Maia e o Wildon. E o Wildon, a gente tem essa tríade aí, o Tim Maia. O Cassiano foi assim, ele foi um nome muito grande do soul, coisa. Ele teve problemas de saúde depois, daí só ficou compondo, mas ainda fez alguns discos muito bons. E teve grande sucesso. Um grande sucesso do Cassiano foi A Lua e Eu, que é um negócio assim, uma música maravilhosa. E o Wildon ficou muito famoso por Na Casa, na Chuva, na Fazenda. Né? E Uma Casinha de Sapê. E uma Casinha de Sapê. Essa é clássica, né? E nesse disco, o Cassiano, algumas músicas com parceria do Tim Maia, ele tem Padre Cícero, Você Fingiu, Eu Amo Você. Essas três são grandes músicas. E Primavera, né? Primavera dele também. É parceria com Silvio Rochelle. Mas assim. Essa não é do Tim, não? Eu não sabia. Não, essa é do Cassiano. E assim, esse disco tem um negócio interessante, porque daí ele entra como o cantor do som. Uma coisa assim, uma coisa até teve o filme, esse filme que contou a história dele, que eu gosto, é interessante o filme, mas tem uma grande omissão nessa história. Quem lançou o Tim foi Elis Regina. Ele aparece no disco da Elis Regina cantando uma música dele em inglês, que Elis Regina canta em inglês também. These Are the Songs. Eles cantam em inglês. Essa música vai ser depois relançada pelo Tim. Eu acho que no quarto disco, terceiro, quarto disco. O Tim, se a gente imaginar, o Tim, quando voltou dos Estados Unidos, ele voltou com o melhor inglês da música brasileira. Ele falava inglês fluentemente, ele tinha a pronúncia perfeita, entendeu? E tinha noção, porque é muito difícil, às vezes, você interpretar uma música em outra língua que não a sua, porque se você não tiver um completo entendimento da letra, você não dá a ênfase necessária. Se você não entende a letra perfeitamente, se você só vai reproduzir fonema, né, você não consegue trazer a interpretação, a força da letra para a tua interpretação. E o Tim tinha essa vantagem. Ele tinha noção, o conhecimento dele de inglês era um pulo, era um passo à frente, entendeu? Na maioria das pessoas que gravavam em inglês no Brasil. Era pouco, mas um ou outro cara já faziam isso. Inclusive gravações em inglês. Inclusive tinha o Enrolation. O Jorge Ben fez muito Enrolation. Antes dele lançar o disco dele, ele tinha que fazer uns programas de televisão que ele cantava em inglês Jorge Ben. Em inglês que ele cantava ali. Era uma farofa. Mas com aquele swing de Jorge Ben que ninguém reclamava. Ninguém falava, você pega o João Gilberto, por exemplo. O João Gilberto aprendeu inglês com Tarzan, né, porra? O sotaque do João Gilberto é maravilhoso do mesmo jeito, porque o João Gilberto é um gênio, entendeu? A gente não tem o que discutir, mas a forma como o João Gilberto... a pronúncia do João Gilberto em inglês é macarrônica, né? Assim, é completamente diferente, por exemplo, como a gente está dizendo, do Tim, que tinha um completo domínio da língua, né? Então, eu acho que essa gravação da Elis vale a pena dar uma olhada.
A Elis foi madrinha de muita gente, né, cara? A Elis foi madrinha do Ivan Lins, a Elis foi madrinha do João Bosco, do Aldir Blanc, foi madrinha do Tim Maia, foi madrinha do Renato Teixeira, do Belchior. Ela ajudou muita gente, porque ela tinha um talento nato para poder descobrir talentos. Ela tinha um ouvido, fala assim, esse cara canta muito, né? Eu tenho que botar ele no meu disco. Ou esse cara compõe muito bem, eu vou gravar uma música desse cara. Então, tem uma... vai, continua. Pode falar. Não, tem uma coisa nesse disco que me chama a atenção, assim, porque eu acho que de um lado ele apresenta coisa muito nova, mas de outro, assim, ele traz uma tradição do soul que, de certa forma, já estava vindo. Simonal, Tony Tornado, aquele outro que eu não vou me lembrar o nome de... Erlon Chaves. Eram pessoas que... Mas estava caminhando para isso. E aí entra uma outra geração de soul e um momento assim... Porque esse momento, eu acho que isso foi no mundo inteiro. Mas no Brasil tinha um atraso. Então, assim, a Jovem Guarda, inclusive, tinha o nome de Iê, né? Iê era Beatles. Era Beatles no início de carreira. Não era Beatles barbudo, não era Beatles psicodélico, era Beatles no início de carreira. Aquilo era o Iê. Quando eles começam a ver essa mudança, já é uma coisa que ainda não chegou o rock and roll no Brasil, de guitarra distorcida. Chegou pelos Mutantes, de certa forma. Mas isso ainda não era muito aceito. O que era aceito nessa época era soul, era James Brown, era o Michael Jackson pequenininho. Era isso. Marvin Gaye. Era isso. Lex Galiron, James Brown, Marvin Gaye. Era isso. E isso tocava. Quer dizer, não tinha rádio FM, isso tocava em rádio AM. Tocava. Rádio Mundial tocava isso. Né? Era uma loucura. E o Tim Maia caiu uma luva nisso. É um cara pronto para... Quem é que vai representar isso? Tim Maia. E o interessante é o seguinte, o Tim Maia conseguiu fazer uma transição trazendo um público... porque essas músicas eram muito nichadas, né, cara? Você tinha... Aqui no Brasil, quem ouvia black music era black, né? Assim, você não saía muito do nicho. O Tim Maia conseguiu trazer um outro perfil de fã que você não tinha. Os músicos negros e a música negra aqui no Brasil era muito estratificada. Você, de repente, trouxe O Tim Maia era um fenômeno nesse aspecto, né? Acho que são poucos músicos que agradavam desde o médico até o porteiro do prédio, a babá com a madame. Todo mundo gostava do Tim Maia.
Agora, tem uma coisa aqui curiosa, a gente olhando assim, a lista das músicas do disco, apesar de toda essa coisa black que ele está trazendo, ele começa o disco com o Coronel Antônio Bento, que é uma música do João do Vale, que está teoricamente relacionada à música brasileira. O João do Vale foi a base do Opinião da Nara Leão, né? Simples assim. Entendeu? E poderia extremamente regionalizada, né? Regionalizada. Assim, era música regional. Música regional. Música regional. E ele faz... segundo consta, essa música já era tocada pelo grupo que ele tinha, os Siderais, que o Cassiano fazia parte. E tem uma curiosidade. No meio da música, tem uma voz mais agressiva, que não é do Tim Maia. Uma voz mais roqueira, assim, mais coisa... Não é do Tim Maia, é do parceiro dos Siderais, eu acho que é Camarão o nome dele. Ele dá aquela coisa... E eu não sabia disso. Eu escutava assim e falava, pô, o Tim Maia aqui pegou pesado. Daí eu vi, não, era outra pessoa. E consta que é o seguinte, foi o Camarão, porque o Tim Maia não sabia a letra inteira. Ele cantou a parte que ele lembrava, a outra parte não sabia, estava ali. Eu acho que esse disco foi muito... Surgiu. Mas está tentando uma entrada, de repente, é agora. Né? Esse disco não foi planejado. Assim, a gente vê fica meio que claro, né? Assim, você tem música instrumental só, você tem 2 vezes ele toca Cristina, faz 2 versões diferentes. Tem 2 versões de Cristina que não justifica porque elas são muito parecidas. A impressão que você tem assim, gostei das 2, vou botar. Mas é isso que eu acho genial no disco, porque um disco desse que você notadamente você não vê muito planejamento, é uma coisa do tipo, olha, pintou uma oportunidade, vamos gravar, entendeu? Tem umas 3 músicas assim que não é que distorcem, são bem diferentes. Uma é Flamengo, que é apenas uma levada para o Flamengo, que maravilhoso, o cara fez um hino ao Flamengo. A letra que só fala Flamengo, a única coisa que fala na letra é Flamengo. A única coisa é Flamengo. E ele torceu pelo América. E ele era americano, né? Ele era América. Ele era América. Tem outra que é Risos, que é uma composição do Fábio e do Paulo Imperial, que é uma música de 6x8, que é bem aquele estilo de música de uma época um pouquinho anterior, de festival, de e é bem legal, uma música assim, bem suave. E o disco termina com tributo a Booker Pittman, que é quase um jazz, uma balada jazzística, que é a composição do Cláudio Roditi. O Cláudio Roditi era um trompetista que saiu daqui do Brasil e foi tocar com os caras lá de música cubana, Arturo Sandoval, esses caras. Ele era, sabe, um bamba, e compôs essa música em homenagem ao Booker Pittman, que era um saxofonista. Booker Pittman tocou com Count Basie, tocou com uma galera, veio para o Brasil, se apaixonou por uma mulher, casou e adotou a filha. A Eliana Pittman não é a filha dele de sangue. Ele adotou a Eliana Pittman, que fez um trabalho bem interessante, que a Eliana Pittman juntar carimbó com pop, com não sei o que, era uma coisa muito boa. Não, esse é um tema que a gente ainda vai abordar. Eu acho que a gente podia fazer um programa sobre os grandes instrumentistas, principalmente da época do samba jazz, né? Não, aí não sei se um programa só dá. Porque tem muito cara bom, né, bicho? Agora... Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? O João Donato, cara, são caras brilhantes, né, bicho? Raul de Souza, Bola 7. Esses discos, inclusive eu estava vendo a ficha técnica esses discos têm um negócio muito chato, assim, porque tem assim, baixo, Cláudio. Você não tem a menor ideia quem é o Cláudio. Nem a menor ideia de quem é o Cláudio. Tem vários discos da Elis Regina que tem guitarra Hélio. É o Hélio Delmiro. É o Hélio Delmiro. É o Hélio. Sabe, cara? A gente sabe que é o Hélio Delmiro, cara. A gente sabe. Mas você vê isso até, por exemplo, na discografia americana, por exemplo. Aquele som dos anos 60 da costa oeste americana, de Beach Boys, das trilhas dos seriados, de Havaí 5-0, Batman, eram todos tocados pela mesma galera. Isso aí a gente vai fazer um programa sobre isso. É outro tema que a gente vai abordar. Vamos voltar para o Tim. Agora, esse disco,
o legal é ver assim, falei das músicas estranhas. O que saiu aqui de sucesso é o seguinte: Coronel Antônio Bento, Cristina, Eu Amo Você, Primavera e Azul da Cor do Mar. Isso num disco de estreia, isso é absurdo. É absurdo, né, cara? Parece uma coletânea, né? E assim... O Tim Maia, você faz uma coletânea, com os 3 primeiros discos do Tim Maia, você faz uma coletânea... Não, as coletâneas do Tim Maia são praticamente, com algumas exceções, eles estão praticamente nesses 3 discos. E que foram músicas... Não, tem depois Sossego, Descobridor de Sete Mares, mas muita coisa disso foi descoberta. Agora, uma coisa que é legal é o seguinte: o cara tendo disco de estreia, Azul da Cor do Mar, o cara falar, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, isso é maravilhoso. O mundo inteiro ouviu o Tim Maia. Não, ele estava seco para gravar, né, cara? Ele tava. É aquela história, né? Você vê ele como um cara que por pouco não perdeu o bonde, né? Porque realmente o talento excedia qualquer tem mais expectativa. Tem mais uma música assim, só para terminar as músicas aqui, que eu quero falar, que é Jurema. Jurema, que ele canta até Jurema. E o cara juntou Motown com banda, né? Que é esse negócio, isso aí eu acho que é o ideal do sincretismo, do tropicalismo, sem que isso tenha nada a ver com o tropicalismo. O cara fez ali, aquilo é maravilhoso. O único problema dessa música, ela tem 2 minutos, eu acho que mais. Uma música curtinha, você fala, não, podia ser 5. É assim, engraçado que você não tem muito espaço para solo nesse disco, né? O Tim Maia não era muito... as músicas eram mais acertadinhas, né? Você não tinha muito espaço para... Eram canções fechadinhas. No show você tinha improvisação. Só que o cara quebrava tudo. Depois de um tempo, ele formou a Vitória Régia, que aí foi uma coisa. A banda, eu acho que assim, para mim, só o Tim Maia e o Jorge Ben que tiveram uma banda assim, que ela era tão importante quanto a artista. Não é que ela fosse tão importante quanto a artista, que ele desse tanto valor à banda. A Vitória Régia era aquela, vamos lá, Vitória Régia, aquela coisa. A banda do Zé Pretinho era também a mesma. Entendeu? Mas a Vitória Régia era aquela, inclusive pelo seguinte, a Vitória Régia estava preparada sempre para o Tim Maia não ir. Exatamente. Então, assim, as pessoas diziam, você foi no show do Tim Maia? Foi bom pra caralho. Ele foi, não. Mas o show foi ótimo, a banda... Mas o show foi bom, porque a banda... Os caras iam fazer show já contando que ele não ia. A possibilidade de não ir era grande. Você tem uns caras que surgiram no mercado musical, como músicos de estúdio, que gravaram uma porção de gente, com o Tim Maia, né? O Paulinho Guitarra. E ele era assim, aquele esquema. Ele pagava muito mais do que a média, entendeu? Os músicos, mas ele tinha a ideia que ele tirou lá do James Brown. Errou, tá fora. Pagar multa, tinha isso. E eu já vi músicos que tocaram com ele que falaram assim, quando surgiu o videocassete, o Tim Maia pirou. Porque ele botava uma câmera e filmava cada show. Daí terminava o show, o cara ficava em casa com o telefone. E ligava para o cara, não sei o quê, esse teu som tá maravilhoso, não sei o quê. Daqui a pouco, 2 minutos depois, outra música tá uma merda. Então, tocar com ele era estar sempre monitorado, porque o cara monitorava sempre. Ele sabia o que o nego estava fazendo
o tempo inteiro. Porque, sabe o que acontece? Por exemplo, o Tim Maia ficou com essa... Tudo bem, você tinha um lado do Tim Maia de excessos, dos secos e molhados, que ele gostava de dizer, que atrapalhava, ele não ia a show, ele furava. Mas aquela obsessão dele com a qualidade do som, aquilo lá faz sentido, bicho. Não, e o Tim veio, entendeu? O Tim tem uma influência de profissionalismo, entendeu? De qualidade de som, que é de americano, porra. Esse graves, médios e agudos não é simplesmente maneira de dizer. Ele mandava isso também. Eu quero grave, quero médio, quero agudo, eu quero tudo mais, né? Eu quero tudo mais. Eu quero ouvir, eu quero mais, eu quero os instrumentos equalizados, entendeu? Eu quero ouvir toda a banda inteira. E você consegue, e isso é impressionante. Se você pega discos americanos, você pega disco music americana, você pega soul music americana, você ouve todos os instrumentos, nada fica embolado. Nada fica embolado. Nada fica naquela chiadeira de fundo, entendeu? O Tim trouxe isso para a música brasileira. O Tim trouxe ele deu um upgrade na qualidade de produção aqui no Brasil. Ele ajudou. Ele foi um dos caras que mais insistiu em realizar um upgrade, não só ao vivo, como em estúdio. Os discos do Tim são muito bem gravados. São muito bem gravados. Mesmo a estreia dele. O cara nunca tinha entrado num estúdio para gravar e fez um descasso, né? Do ponto de vista de engenharia de som, é um descasso. Não, acho de todos. Assim, é um disco assim. É um disco muito. Isso é até uma coisa engraçada, porque assim, é um disco muito romântico. E eu lembro assim, na década de 80 teve uma coisa de crítica, principalmente da imprensa, assim, o Tim Maia virou um cantor romântico. O Tim Maia sempre foi cantor. Ele sempre teve o romance. Você pegar a discografia dele, você vai ver, ele é um cantor romântico. Agora, o show era tão intenso que a gente guarda. Se você pensar, vou no show do Tim Maia, você vai no show do Tim Maia para pular. Né? Mas o Tim, esse que é o lance do Tim. O Tim sempre dizia que a forma perfeita para um show é mela cueca e esquenta sovaco. É isso. Ele sempre dizia isso. Depois de uma mela cueca tem que ter um esquenta sovaco. Era isso. E ele conseguia ele conseguia esse mix, né? Ele era um sujeito romântico. As pessoas têm a imagem do Tim como um encrenqueiro, grosso. Ele era também isso. Mas, ao mesmo tempo, ele era um romântico, carente, se apaixonava. Sim. Entendeu? Sim. Sim. E ele teve uma trajetória. Assim, se a gente pegar a trajetória de disco dele, foi uma coisa assim, tem os dois lados, porque ele teve uma coisa desigual, porque assim, o primeiro disco vendeu muito, foi sucesso. Acho que o primeiro disco, se eu não me engano, ele ficou quase 6 meses entre o primeiro mais vendido do Brasil. O mais tocado, não sei. Assim. Foi um estouro. O segundo disco, ele veio com Não Quero Dinheiro, Gostava Tanto de Você e Você. Né? E isso aí é até uma coisa curiosa do Não Quero Dinheiro. Isso aí é uma parênteses aqui da notícia. Acharam essa semana, recentemente, uma gravação dos Mutantes cantando Não Quero Dinheiro, mudando a letra. Eles cantam Eu Quero Dinheiro, sacaneando o Tim Maia. Porque assim, porra, Tim Maia, logo você não quer dinheiro. Então eles gravaram isso. E parece que vão liberar, que é assim, que foi... Eles iam botar no disco, isso aí não me lembro qual, se foi Bauretti, foi outro, mas que já tinha uma música com o estilo Tim Maia. Então eles falaram, não vou botar uma música do Tim Maia para sobrou essa gravação. E acharam agora, assim, aquela coisa que estão fazendo de revisitar as fitas, eu não sei o que, acharam essa gravação. Então, isso em breve deve estar
deve estar pipocando aí. Agora, o terceiro disco do Tim Maia já foi um disco que é bom, mas ele já não teve essa recepção popular tão grande, mas teve um grande sucesso, foi Réu Confesso. Réu Confesso, exatamente. Daí aí você tem pira, a fase... ele vai para a Inglaterra, pira, vai para Londres, toma tudo que tem direito lá, ele tinha andado com os malucos dos Estados Unidos, agora foi andar com os malucos ingleses. Você sabe daquela história, né? Que ele voltou da Europa e foi na Philips, na gravadora, distribuiu um ácido para todo mundo, né? Ele chegou, mas ele disse... Ele entrava na contabilidade, né? Não, ele falou, vou começar pelo mais careta, vou começar pela contabilidade, se o pessoal da contabilidade pirar. E tem uma história, o Nelson Mota que conta essa história, que a Philips se tornou, assim, uma grande gravadora da década de 70. Todo mundo. A Philips fez o seguinte, né? Ela passou o rodo, assim, quando o elenco, que era um baita selo de bossa nova, fez água, ela pegou o cast da elenco inteiro e jogou dentro da gravadora. E assim, a diretoria da Philips holandesa assim, se tornou um fenômeno. A diretoria da Philips holandesa veio visitar no Brasil e o Tim Maia ia fumar maconha na sala do ar-condicionado, que eles chamavam Carrasta Azul, porque achavam que ninguém ia desconfiar o que era. E o ar-condicionado dava na sala da diretoria. E o diretor da holandesa disse, Cristiano, daí não, o Tim Maia, daí, ó, quanto é que o Tim Maia vende? Daí o cara falou, O Tim Maia vendeu. É porque a gente não tem ideia. Hoje em dia ninguém vende, mano. Nem tem disco mais para vender, né? Mas se para pensar que Roberto Carlos vendia 600, 700 mil, o Tim Maia vendia 500 mil discos, o Caetano vendia 250, 300 mil. Os caras tinham uma vendagem absurda, né? Até para o mercado internacional. E aquela coisa assim, foram artistas que fizeram catálogo, né? Esse primeiro disco do Tim Maia vende até hoje. CD. Vende até hoje. Depois de 550 brigas dele com as gravadoras. E assim, daí depois que ele volta da Inglaterra, ele pira mais um pouco, daí uma hora ele resolve entrar, aquela história, ele resolve entrar na seita e lança os Racionais, né? Aquele disco que foi... Assim, eu acho que esse disco é interessante porque ninguém quis gravar esse disco, falou, não, isso não vai dar certo, vai misturar com religião, isso aí não dá certo. E ele resolve peitar a história. E ele passa a produzir, a vender, vendia na rua, vendia no culto, vendia no show, e começa aí a coisa independente dele, que ele depois monta a Seroma, né? Que é Sebastião... não sei se é... Rodrigues Maia. Sebastião Rodrigues Maia. Seroma é a firma dele. E, graças a isso, ele conseguiu fazer quase duas carreiras. Uma que era aquilo que o mercado queria, então ele fazia o baladão, e ele ia comendo pelas beiradas. Então, ele lançou disco de bossa nova, de samba, de inglês, de música. Mas isso mais lá para frente, né? Sim, mas via Seroma, via essa liberdade. Não, exatamente, via Seroma. De standard americano, ele gravou What a Wonderful World, ele gravou... Ele fez um disco de bossa nova, dizendo o seguinte, bom, agora eu vou mostrar como se canta bossa nova, né? Porque essa coisa de cantar baixinho não existe para mim. Não, e assim, aquela coisa, ele era um maluco, Tim Maia é louco, mas ele fez uma coisa que muita gente que não é louca não conseguiu. Ele, depois desse disco, porque assim, a gente falou essa coisa da loucura dele, quer dizer, na hora que ele vai para a seita lá, a própria seita é loucura, né? Quer dizer, a própria maneira do cara encaretar é muito louca. O cara encareta e, porra... Eu não sei... No filme tem uma coisa que eu não sei se é verdade, que ele mandou todos os instrumentos ele pintar de branco. Não sei se isso é verdade, mas é bem possível. Isso eu acho que é verdade, sim, cara. Ninguém podia fumar na banda, ninguém podia... Todo mundo maluco, de repente, de um dia para o outro. Não, ninguém fuma, ninguém bebe, não tem...
Mas sabe que tem umas coisas assim, por exemplo, o John Lennon, que era um junkie danado, quando ele foi gravar o Double Fantasy, ele tinha ficado 5 anos parado, né? Cuidando do filho. Quando ele foi gravar o Double Fantasy, que se tornou o último disco dele, ele, foi gravar em Nova York, né, cara? Com aqueles músicos de estúdio que gravavam. Porra, os caras eram regados a uísque e coca, né, cara? Era uísque e cocaína. Qualquer sessão de gravação naquela época, isso aí era turbinada dos anos 80, né? Final dos anos 80, né? Final dos anos 70, início Final dos anos 80. 70, pois é. Então, ele conta que, como ele estava careta nessa época, ele tinha ficado limpo esses 5 anos que ele ficou com os filhos, que ele ficou com o filho, né? Com o Sean Lennon, quando os músicos chegaram no estúdio, não tinha nada disso. Você tinha chá e você tinha a sessão de shiatsu. Os músicos todos tinham direito à sessão de shiatsu para relaxar e tocar melhor. Nada Funciona, de né? Funciona de também, né? Oi? Funciona também, né? Funciona, lógico, cara. É. Agora, você imagina para uma porrada de músico no meio da década de 70, que estavam acostumados com um tim porra louca, você encontrar um estúdio... Sim. Agora, depois disso, ele tem assim, quase um ostracismo, que ele fica duro, ele queria gravar um disco só em inglês, ninguém quis gravar, ele banca... É bom lembrar, né? O contrato com a Philips acaba, e aí ele assina, ele fica sem contrato, né? Ele fica sem contrato. E ele volta daí com o Demais Disco Clube, que da é... Warner. Na Warner. Da Warner. Que é uma coisa assim, hoje em dia é difícil a gente pensar isso, mas naquela época, que era o auge da discoteca, se escutava muito discoteca, mas não se aceitava muito discoteca em português. Era uma coisa assim meio... Era engraçado que até tanto o público quanto a crítica metia o pau. A crítica metia o pau. Falava, o cara está se vendendo, cantando discoteca, saindo coisa americana, e blá, blá, blá. E o público também não gostava, porque tinha uma coisa, o público mesmo achava que era uma coisa americana. E o Tim Maia peita essa. Ele resolve, não, vou fazer um disco, Tim Maia Disco Clube, e dá super certo. Esse disco tem 3 músicas, assim, maravilhosas. Sossego, que, virou... Sossego é o hit, né? Sossego é o hit. Uma letra mínima, o swing, caramba. Um acorde. Tem um acorde. Swing da pão, metalheira, bomba dedéu. Tem outra. A Fim de Voltar, que é musicão. Musicão. E Pneu Furou, Acende Farol. Que é Acende Farol é demais. Eu também acho. É muito boa, cara. Acende Farol. O Tim tinha isso, né? Ele não... Eu acho que é engraçado isso. A oposição à ditadura do Tim era muito mais da personalidade do Tim do que nas músicas. As músicas do Tim, as letras do Tim eram divertidas, eram escapistas, eram quase... Era quase o que quer dizer Pneu Furou, Acende Farol? Cara, milhões de interpretações. Pode ser qualquer coisa. Vai de acordo com o cliente, né, cara? O Tim era realmente... Ele é especial, né? Pô, você pega uma música como Descobridor de Sete Mares, que o cara elenca praias. Você pega... Mas Descobridor de Sete Mares não é dele, não. Mas ele dizia que era dele. Mas era dele, cara. Porque no final das contas era dele. O que ele pegava para gravar, não podia mais gravar. Sim, era a cara dele. É a cara dele. Aquela música é a cara você dele. Pega, por exemplo, cara, o que ele faz como uma onda, ele acaba com a versão do Santos. Eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei, depois eu vou pesquisar isso. Do Leme ao Pontal é de que disco? Eu não me lembro. Bom, a gente pesquisa e joga na tela, porque eu também não lembro. Eu não me lembro. Depois a gente fala aí. Eu acho que foi o disco que tem Vale Tudo. Também é da mesma época. Eu acho que é depois do Disco Clube. Não, é depois do Disco Clube, com certeza. O Tim Maia Disco Clube foi o primeiro depois da sequência dos Racionais. Eu acho que é de 76 ou 77. 77, que era o auge da discoteca. O auge da disco. O auge da disco.
E depois todo mundo tentou tirar uma casquinha com a Disney, até o Jorge Ben. Não, daí aquela coisa, o Tim Maia abriu isso. O Jorge Ben, se você pegar a fase ali dele da banda Zé Pretinho, Salve Simpatia, aquilo ali é disco. Aquilo é disco. E a Rita Lee, que, porra, foi tentando até entrar mesmo, entendeu? Até entrar do disco mais pop da história do Brasil, talvez. O nego aceitou e deu muito certo. Deu muito certo. O Gil, né, cara? Até Gil. Gil fez um disco todo de disco. Realce a música disco, cara. E aquele do Luar, a gente precisa ver o Luar, aquele disco também. Como é que é o nome desse disco? A gente precisa ver o Luar, né? A gente precisa ver o Luar, exatamente, que é uma capa azul, né? Esse disco é maravilhoso. Essa fase da música brasileira é muito boa, cara. Essa fase é muito boa. Você tem as coisas que ficam datadas. É legal porque tem assim, essa época que a gente pegar da década de 70, tinha espaço para tudo. Você tinha, sei lá, o pessoal do Nordeste, você tinha Tim Maia, você tinha rock, você tinha tudo. Tinha Raul Seixas, tinha Rita Lee, você tinha tudo. Exatamente. Você tinha convivendo no mesmo espaço Belchior, Fagner, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Gal Costa, Bethânia, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gil, Mutantes, O Terço, Secos e Molhados, o pessoal de Minas, Toninho Horta, Milton Nascimento, João Bosco, Aldir Blanc. É impressionante, cara. Luiz Melodia. Você tinha zilhões de caras trabalhando, fazendo música de qualidade e absolutamente diferentes uma da outra. O que você tinha de semelhança do Chico Buarque com a Rita Lee, por exemplo? Nada. E, ao mesmo tempo, tudo. Entendeu? Agora, daí a gente vai para a década de 80, que entra aquela questão assim. Eu acho que até o Tim Maia já não está tanto preocupado com os arranjos. Os arranjos já viram uma indústria ali. Ele toca sempre com músicos muito bons, arranjos muito bons. E ele entra naquela época do Sullivan Massadas, né? Aquela coisa. Que, assim, eu acho que os Sullivan Massadas, eles foram... Não vou dizer vulgarizando, foi tornando banal aquilo, porque eles produziram muito. Mas, assim, a entrada deles, que eu acho que foi uma das primeiras músicas do Massadas que estourou, Me Dê Motivo, que, assim, é uma música... Eu não sei se eles fizeram para o Tim Maia, mas só o Tim Maia podia cantar aquilo. Só o Tim Maia podia cantar aquilo. Telefone, assim, né? Eu acho que também é deles, Telefone. Um dia de domingo... A gravação do Tim com a Gal, a despeito, porque é isso, é tão bom, mas é tão bom, que mesmo a qualidade do arranjo, que não é maravilhosa, que não é do nível dos discos anteriores, não compromete, cara. É bom demais. E, assim, é bom demais. O Me Dê Motivo e depois o Telefone também tem essa coisa que remete àquela coisa do Barry White, da música falada. Exatamente. A música recitada no pé do Me Dê Motivo, né? Para mim, assim, o cara juntou assim, sei lá, imagina assim, Me Dê Motivo para mim, o cara juntou no Piscina com o Nelson Rodrigues, entendeu? Porque é a música romântica do cara pedindo para a mulher trair ele, porque o cara tá de saco cheio e quer ir embora. E assim, é uma coisa diferente. Aquilo ali foi, a primeira vez que eu escutei, eu falei, caramba, ele tá cantando. A impressão que é uma situação. É o cara que sabe que a mulher não ama mais ele. Eu acho que ele também não, ele está afim de chutar o balde, mas ele não quer ele chutar o balde. A única forma dessa história acabar é ela pulando a cerca, entendeu? Então, porra, me dá um motivo para poder ir embora. Você já não gosta mais de mim mesmo, entendeu? Então me bota um chifre e deixa eu ir embora. Sim, mas é uma música que parece um filme, parece uma novela. Você fala assim, pô, tem toda uma história ali que você para assim, pô, não sei. Você pode falar, pô, isso aqui aconteceu comigo, tá acontecendo comigo. Você escuta aquilo e fala assim, porra, o cara é um drama, né, cara? É um exatamente, drama. E o Tim, a capacidade de interpretar do Tim, é o que a gente estava falando, o domínio em relação ao que a letra está dizendo. A gente consegue imaginar o cara pegando a mala, entendeu? Botando, sabe, jogando o casaco em cima do ombro e partindo mesmo, assim, entendeu?
É impressionante. É um clipe cantado, você não precisa do clipe, você tem imagem ali, você já vê aquela cena. O telefone também é aquela hora que fala, mas são 4 horas. Porra, quem nunca ligou para a mulher às 4 horas da manhã, bêbado? Pô, meu amor, eu te amo, né? Ele tinha essa coisa dessa. Por isso que ele conseguia atingir todo mundo, Pera. Bom, em relação à banda, a gente não tem nem o que discutir, né, cara? É o que a gente estava falando. Nenhum show, as músicas, o repertório, o setlist podia ser o mesmo, mas nenhum show é igual ao outro, porque você esticava uma música aqui, improvisava na outra música. Realmente era uma experiência. Eu acho que, pelo menos, a gente ainda tem um legado do cara em disco. Você tem vários shows gravados ao vivo. Tanto no YouTube, quanto em CD, quanto no Spotify, nessas mídias de streaming de áudio. Então, você pode ir lá conferir. E a gente fica por aqui pedindo que vocês colaborem com a gente, assinem o canal, curtam. Se curtiram, curtam. Se não curtiram também, falem o que vocês acham que a gente pode melhorar. A gente está aqui com os links dos canais aqui na descrição do vídeo. E semana que vem a gente tem mais. A gente vai continuar seguindo em frente. Vamos vir com outra história. Não é Matimaia, é outra coisa, mas sempre vai ser uma coisa interessante. Isso que a gente gosta, a gente está fazendo aqui, que a gente sempre gostou de fazer na vida inteira, falar dos discos, trocar experiência e trazer assim, uma visão que às vezes não é... É o que todo mundo fala, mas às vezes com algumas informações um pouquinho fora do comum. Isso aí é o que a gente quer fazer. Espero que vocês gostem. Mas a gente conta aí com vocês, colaborem, sugiram também temas para a gente trabalhar aqui. A gente, se não for nossa praia, vocês vão ficar sabendo, né? Mas a gente está aberto a crítica, a sugestão, tudo que vocês quiserem trazer de bom aqui para a gente. Tamo junto. É isso aí, valeu, gente. Até a próxima. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês.